Graça e paz, irmãos! Espero que você esteja bem nessa noite. Que Deus continue abençoando, Deus continue cuidando. Amém? Vamos esperar o povo chegar aí para a nossa noite de culto de oração. Então, o nosso culto de oração hoje, acho que no grupo da igreja, coloquei até Lar de Esperança, mas não é, né? Lar de Esperança foi na terça. Hoje é o nosso culto de oração, amém? Vamos ver se você está com a gente. Aleluia. Deus continue cuidando de nós, né? Glória a Deus. Graça e paz, irmão. A nossa noite de esperando os irmãos chegarem para nós iniciarmos nosso culto dessa noite. É um culto de oração, né? Que Deus possa estar mais uma vez conosco, né? Nós estamos tirando esse momento para orar e falar com o Senhor. Amém? Então, o pessoal que está chegando aí, graças a Deus, logo teremos mais aí notícias boas, né? Hoje, Maísa que já chegou, né? Glória a Deus. Hoje, alguns irmãos mandaram mensagem para mim com notícias boas. E isso é bom demais, né? Paz, paz, Maísa. É bom quando os irmãos mandam mensagem com notícias boas. Isso é agradável demais, né? É gostoso demais, né? Então hoje notícias boas chegaram até a minha casa, até os meus ouvidos. E eu sou grato por isso, né? Que privilégio de poder ouvir notícias boas, né? Deus tem grandes coisas para nós e às vezes a gente fica focado muito nas coisas que não são tão boas, né? Mas é gostoso receber notícia boa, né? Então, se você tem notícia boa, aproveita, manda mensagem, coloca aí, ó, nos comentários, né? Bênção que aconteceu com você nessa noite, aliás, durante esse dia, né? Paz, Tiago, paz, Ricardo, que estão chegando aí, né? E é bom, né, ouvir notícias boas. Então é gostoso, né? E nada mais gostoso do que receber notícia boa. Amém? Estamos, assim, próximo a iniciar o nosso culto. E o texto base que nós vamos estar, que nós estamos desde a semana passada conversando e aprendendo e sendo ministrado, é o texto de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Na verdade, eu vou focar bem no 13, né? Mas é bom ler o 12 porque está dentro do contexto, né? Então, a Maísa sempre nos ajuda colocando o texto, né? Então, é Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Márcio, boa noite, paz. Jéssica, paz também. Hoje nós não tivemos o tempo de louvor e adoração com o Lucas, porque ele ainda está no seu trabalho, então não teve como fazer. Glória a Deus que está trabalhando, né? Ótimo, a Maísa já está colocando para nós, né, o texto. Vamos orar antes de mais nada? E aí a gente já lê o texto e dá continuidade, amém? Senhor, em nome de Jesus, te adoramos nessa noite, bendizemos,
Somos gratos porque o Senhor é tão maravilhoso, tem cuidado de nós nos detalhes, tem feito tantas coisas maravilhosas, Senhor. Nós aqui chegamos nessa noite a Ti, Pai, com gratidão no nosso coração. Obrigado, Senhor, pelas notícias maravilhosas, notícias boas que o Senhor proporcionou na vida dos irmãos e que chegou até nós, Pai. Muito obrigado mesmo. Quero colocar diante de Ti as nossas vidas nessa noite, levando a nossa mente cativa a Ti para ouvir, Pai, a Tua palavra e sair realmente, Senhor, incomodado para que possamos tomar posições em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Amém, queridos? Muito bom. Nossa irmã Antônia também está assistindo. O texto, então, Mateus 24, versículo 12 e 13, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Semana passada nós iniciamos então um momento de reflexão diante desse texto e desejando falar sobre reflexão, aliás, sobre perseverar ou perseverança. Fazer uma reflexão sobre perseverança, onde nós necessitamos de perseverança. Por qual motivo? Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós cremos, e aí a palavra de Deus nos dá base para isso, que devemos então ter uma vida de continuidade diante do Senhor, perseverando até o fim, né? E nós observamos então que no decorrer dos anos, muitos não perseveram, né? Muitas pessoas acabam não perseverando. E observando isso, então, nós iniciamos a semana passada comentando e então refletindo sobre a perseverança. Paz, pastor Willis, chegou também. Então, na semana passada, nós, então, falamos sobre a perseverança, né? Que a perseverança, ela tem o sinônimo de resistência, ou, trazendo para a nossa questão da nossa fé, é não desistir da fé em tempos de aflições. Quer dizer, inflexíveis nós nos tornamos, ok? Então, resistir o dia mau. A Bíblia fala, Efésios 6,13, que nós devemos resistir o dia mau. Então, perseverar é resistir. E aí nós somos convidados pelo Senhor a perseverar, a resistir. Resistir o quê? A tudo que nos cerca, que tem como objetivo nos tirar do foco da nossa salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é simplesmente aquele que encontrou com Jesus, mas é aquele que perseverar. Paz, irmã Isa, também que chegou agora. Perseverança. Perseverança não está ligado simplesmente a nós fazermos muitas coisas, ok? A perseverança significa que nós estamos resistindo àquilo que quer nos impedir de buscar ao Senhor. Então, uma das coisas que eu coloquei que é o inverso dessa perseverança, se a perseverança resistir, o não resistir é como se fosse um afastamento, um abandono da nossa fé cristã, negar, renunciar à nossa fé. E também coloquei com uma palavra como apostasia. Então, estou tentando relacionar cada vez mais que o inverso da perseverança cristã é a apostasia, quer dizer, o abandono. Amém? Então, a pergunta que vem para nós, desde a semana passada, é se nós estamos perseverando. E aí eu quero, então, trazer algumas coisas que me veio da parte do Espírito Santo,
que são colunas que mantêm a perseverança. Porque não dá para perseverar se nós não tivermos ajuda. Amém? E isso é importante. Ninguém persevera sozinho. Você precisa de ajuda. Então eu preciso de ajuda, nós precisamos de ajuda, perseverar, fazer alguma coisa, né? Vai fazer uma atividade física, você tem que perseverar, alguém tem que te ajudar, pegar o ritmo, te acompanhar, ainda mais aqueles que têm dificuldade, não conseguem fazer isso sozinho, precisa de mais. Alguns depois desenvolvem essa habilidade de continuar, né? Mas na vida cristã, nós temos uma certeza que para poder sustentar a perseverança, existem 3 pilares. Esses pilares sustentam, então, a perseverança. O primeiro pilar eu falei semana passada, que é a doutrina, que é o ensino da palavra, que eu citei, Efésios 4, capítulo 4, versículo 14 e 16. Então, nós falamos na semana passada que o ensino da palavra, a doutrina, não simplesmente viver daquilo que simplesmente passa por nós, ou é eventual. Não, é algo sistemático. O ensino, uma disciplina da doutrina de Deus, da doutrina do Senhor Jesus Cristo, da doutrina do pecado, da doutrina do homem. Quer dizer, você aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Você não pode viver, eu não posso viver de momentos, de passado. Tem que ser constante, todo dia, todo instante. Eu tenho que me aproximar de Deus para poder vencer o pecado. E eu vou me aproximar cada vez mais lendo a palavra dele. Aqueles que estão nos acompanhando no estudo no Instagram, junto com o pastor Jeff, segunda, quarta e sexta às 9 horas, tem sido muito maravilhoso a revelação da palavra. O estudo bíblico é uma das disciplinas espirituais. E nós estamos falando do Salmo 32, o pastor Jeff mencionou, dentro do Salmo 32, o salmista fala que enquanto ele encobriu o seu pecado, a mão do Senhor pesava sobre ele, quer dizer, estava sobre os seus ombros. Olha o ensino da palavra, cada vez mais. Quando você confessa o seu pecado, as mãos do Senhor saem daqui e vão, então, passam a te abençoar, a cuidar de você. Olha que lindo e maravilhoso, Salmo 32. Esteja conosco, segunda, quarta e sexta, tem sido muito bom, amém? Mas, então, diante disso, a palavra ensina que todas as vezes que eu estou lutando com o pecado, mas eu caio, eu posso voltar, me arrepender, me reconciliar com o Senhor e aí continuar a minha vida, que o Senhor vai me abençoar e vai traçar os meus caminhos, vai me ensinar os caminhos. Então, isso eu aprendo aonde? Eu aprendo estudando a palavra, eu aprendo sendo doutrinado ou discipulado, né? Se eu e você estudarmos a palavra do Senhor, nós seremos cada vez mais ministrados e podemos perseverar. Mas quanto menos nós estudamos, nós somos levados de um vento para o outro, né? Como as ondas do mar de um lado para o outro, melhor dizendo, aceitando qualquer coisa. Amém? Então, o primeiro pilar é aprender ou estudar ou permanecer firme na doutrina do Senhor. E o segundo pilar que eu quero compartilhar com você nessa noite está lá no texto de Efésios, capítulo 4 também. Então, se você puder ler comigo, Efésios 4, abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 4. Paulo está ensinando aos irmãos da igreja de Éfeso e está também sendo atual para nós. Aleluia. Efésios, capítulo 4, versículo, vou ler o 1
e o 2. Efésios 4, 1 e 2. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna na vocação que receberam. Então, o apóstolo Paulo está ensinando os irmãos da igreja de Éfeso. Olha o 2, que maravilhoso. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém? Então, suportando uns aos outros com amor, quer dizer na questão do suporte. Não que você seja um peso para a vida de alguém, não. Quer dizer que você pode ser um suporte para alguém. Uma pessoa que está prestes a cair, você vem e é suporte para ela voltar a estar equilibrada. Então, o segundo pilar para manter a perseverança, que eu observo que o Senhor tem falado comigo, é a unidade do corpo de Cristo. Unidade do corpo de Cristo. Então não adianta também você só ter a palavra, você aprender, você ser expert. Tem muita gente que estuda muito, se aprofunda, sabe textos de cor e salteado, mas não perseverou. Deixou de estar na comunhão dos santos. Deixou de estar no corpo de Cristo. Por que isso? Porque está faltando esse segundo pilar. Uns aos outros. É esse pequeno trecho que me chama a atenção. Então, Efésios 4:2 diz que 4 coisas ele fala para a gente: humildes, dóceis, pacientes e suporte um do outro. Amados irmãos, nós temos entendido cada vez mais da parte do Senhor e temos ministrado isso na comunidade Rio de Vida em Jundiaí, que a salvação ela só é individual o dia que você toma a decisão por Cristo. A partir deste dia, ela é coletiva. Por quê? Porque ela precisa, você e eu, nós precisamos uns dos outros. A Bíblia fala diversas vezes sobre o corpo de Cristo. Se a salvação fosse individual, não teríamos necessidade de estar no corpo de Cristo. Pensa um pouquinho. Então é necessário a comunhão dos santos. É necessário uns aos outros. O segundo pilar, então, é essa unidade entre o povo. Então, nós desenvolvemos a nossa salvação, o texto que nós lemos em Mateus 24, de perseverar até o fim, só se nós estivermos uns com os outros. Parece difícil e parece que não é isso que acontece. Por quê? Quando está entre os irmãos, nós acabamos tendo várias dificuldades. Por quê? Porque deixamos de olhar para o Senhor para olhar para quem está ao nosso redor. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos estar juntos e olhando juntos para o autor e consumador da nossa fé. Olha que maravilha! E tem vários textos da palavra de Deus que mostram sobre esse trechinho uns aos outros, que mostra exatamente que não dá para ser individual. Olha só, mas vamos ver alguns textos, amém? A Maísa vai nos ajudar colocando, mas você também pega na sua Bíblia para conferir. Olha o que está escrito em João, capítulo 15, versículo 17. Vai lá, João 15, 17. Está falando o quê? Sobre o amor uns aos outros. Como que nós podemos amar uns aos outros se nós não estamos juntos? Parou para pensar? Como nós podemos amar uns aos outros se nós não estamos na comunhão dos santos? Como que nós podemos amar uns aos outros se nós não estamos nas celebrações da igreja?
Por quê? A celebração do Senhor é na igreja. Esse período que nós não estávamos nos reunindo, muita gente sentiu falta, né? E agora nós estamos começando aos poucos nos reunir presencialmente. Não é o caso hoje, né? Mas imagina só, nos domingos a gente está ministrando uma série de mensagens falando sobre a vida espiritual. E agora eu quero fazer um gancho. Vem estar com a gente, escuta a gente. Vai estar transmitindo, mas vai estar também, nós estaremos também no culto ao vivo. Como nós podemos amar uns aos outros se nós não estamos juntos? Como? Parece que agora muitos estão acostumando não ir mais para a igreja. Então, isso não está correto. Nós devemos voltar à comunhão. Lógico que eu entendo que nós estamos num período de transição. Amém? Mas quando puder, devemos estar juntos, desenvolvendo a nossa salvação. E aí você pode até falar para mim, mas eu posso fazer isso na minha casa, sozinho, com a minha família. Mas não é esse o propósito de Deus nas nossas vidas. A sua família pode ajudar a minha família pode ajudar a sua família. Mas se nós estivermos separados, nós não conseguimos exercitar essa questão do amor uns aos outros. Amém? Por quê? Porque amar a nossa família é fácil, mas amar o próximo, que não é tão fácil, é um grande exercício. Amém? Vamos ver um outro texto muito interessante. 1 Tessalonicenses 4:18. 1 Tessalonicenses 4:18. O apóstolo Paulo vai dar mais uma informação importante sobre uns aos outros. Olha, primeiro, João fala para nós amarmos uns aos outros. E agora, Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:18, diz que nós devemos consolar uns aos outros. Consolem-se uns aos outros. Como que nós vamos consolar se nós não estivermos juntos? Amém? Então, console-se uns aos outros com essas palavras. Então, como é que nós vamos consolar uns aos outros se a gente não está junto? Então, para perseverar, tem que estar junto. Por quê? Porque um incentiva o outro, um fortalece o outro, um faz o que com o outro? É suporte do outro. E você, ou eu, qualquer um que tenta ficar isolado, dificilmente consegue perseverar naquilo que o Senhor deseja. Amém? Mais um texto que só dá para fazer se estiver junto. Mateus 6,15. Esse é forte demais. Mateus capítulo 6, versículo 15. Abra aí na sua Bíblia, anota os textos para você ler depois e também ser confrontado como eu tenho sido confrontado. Mateus capítulo 6, versículo 15, diz para nós perdoarmos uns aos outros. Ué, como é que nós podemos perdoar se nós não estamos juntos? Então, olha só, amar, consolar, perdoar. Então, como é que nós vamos perdoar uns aos outros se nós não estamos juntos? Amém? Então a palavra diz, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, olha só, amar uns aos outros, consolar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso significa que temos que estar juntos. Vamos mais um texto então. Vou dar mais 2 textos que aí fecha tudo isso, né? Então, vamos ler Efésios 5:21, primeiro deles. Efésios 5:21. Veja só, para perseverarmos, precisamos estar juntos.
Primeiro ponto, semana passada, para perseverarmos, precisamos aprender a palavra. Agora a palavra está nos instruindo que para perseverarmos, precisamos estar juntos. Vamos lá, vamos ler então? Efésios 5, 21, fala que nós devemos nos sujeitarmos uns aos outros. Como que dá para se sujeitar uns aos outros? Olha aqui, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Como? Se não estivermos juntos. Tá vendo, irmãos? O último texto, poderia falar outros mais para você, mas Romanos 12, 10, para encerrar. Romanos 12, 10. Nós já vimos que devemos amar uns aos outros, já vimos que devemos consolar uns aos outros, perdoar uns aos outros, agora sujeitar uns aos outros. E o último texto, para nós terminarmos, está lá em Romanos 12, 10. Romanos 12, 10, que fala sobre nós nos dedicarmos uns aos outros. Forte essa palavra para nós nessa noite, né? Eu gostaria que você pudesse então pensar, repensar e refletir. Observa aqueles que não perseveraram, não estão na palavra, não buscam a palavra, não leem a palavra. E aqueles até que leem, que buscam, que são autodidatas, né? Diante do Senhor. Precisa então aplicar, que é o segundo pilar, que é amar uns aos outros, que é consolar uns aos outros, que é perdoar uns aos outros, que é sujeitar uns aos outros. E por último, que também Romanos 12, 10 diz, dediquem-se uns aos outros. Muito bem, irmãos. Nesse último instante aqui, desse período do culto de oração, eu convido você para refletir. Como você está em relação à sua perseverança? Você está desenvolvendo dessa maneira? Como que nós podemos, então, estar diante da unidade de Cristo? Esse período que nós estamos afastados, no isolamento, muitos irmãos têm se dedicado uns aos outros. Quando vai fazer uma entrega de cesta básica, de uma necessidade, quando liga para uma oração, quando faz uma videochamada, está se dedicando uns aos outros. Amém? Dedicando uns aos outros. Você tira um tempinho seu para abençoar a vida do próximo. Eu iniciei falando que hoje eu recebi mensagens com notícias boas. Não é gostoso isso? Dedicar-se uns aos outros também é isso. Dar notícias boas. Amém? Por quê? Porque quando nós necessitamos, estamos precisando, nós temos irmãos que estão sendo nosso suporte, suportando uns aos outros, quer dizer, cuidando uns dos outros. Então veja, a vida cristã, ela gira em torno de nós estarmos juntos. Por quê? Eu tenho aprendido, e diante de Deus, algum tempo no ministério, pelo motivo específico que o Senhor vai nos lapidando. O Espírito Santo vai agindo na nossa vida, o Espírito Santo vai mostrando onde nós precisamos melhorar. Por quê? Porque quando nós estamos uns com os outros, também há aquela decepção, há aqueles momentos que você preferiria não passar, mas faz parte do nosso crescimento, um degrau de cada vez, como Deus tem falado muito comigo nesses dias. Então é necessário nós entendermos que necessitamos uns dos outros. Eu preciso de você. Eu não tenho vergonha, por exemplo, de pedir oração. Muitos irmãos têm tanto orgulho que não conseguem pedir oração. Por quê? Porque não está dedicado a um ao outro, não consegue se sujeitar um ao outro, não consegue perdoar um ao outro. Então vive de uma maneira que, infelizmente, é uma maneira errada. Então eu faço um apelo para a sua vida hoje.
Você que está me ouvindo, você que vai ouvir depois, pensa um pouquinho na sua vida. Em relação uns aos outros, como você está? Você está conseguindo desenvolver, perseverar firme? Então, quando nós estamos juntos uns com os outros, nós conseguimos perseverar. Volto a dizer, por quê? Quando você não estiver bem, alguém estará ao seu lado para poder te abençoar, para poder ser o seu suporte. Amém? Esses dias postei no Facebook uma das mensagens que muitas pessoas têm colocado no seu ali no início, né, do Facebook, falando sobre a depressão, falando ali sobre esses momentos emocionais difíceis, né? E vários irmãos compartilharam que essa era a ideia, né? E uma das coisas que eu achei bem legal entre todos, que foram muito jóia, foi o Ricardo colocar lá um desenho que tinha duas pessoas, uma sentada do lado da outra. E a ideia é que um estava ouvindo o outro. Uns aos outros, irmãos. Eu preciso de você. E eu quero ser bênção na sua vida. Então, vamos juntos perseverar. Já estamos aprendendo da palavra. E já estamos então sendo exortados a entender que há necessidade de estarmos uns com os outros para desenvolver a nossa salvação. Amém? Deus abençoe sua noite. Eu quero orar com você. Se você tiver algum pedido de oração, aproveita para colocar aqui, né? Eu vou pegar aqui o outro celular para ver aqui. Se você tiver alguma coisa, você pode colocar, ou mesmo você pode colocar na oração uma gratidão. Do que você é grato hoje? Amém? Eu sou grato hoje pelo privilégio que eu tenho de servir o Senhor. Eu sou grato hoje porque Deus tem cuidado da minha saúde. Eu sou grato hoje porque eu tenho meu alimento, eu tive já, me alimentei. Eu sou grato hoje porque eu ainda tenho meu emprego. Eu sou grato por tudo isso. Sou grato pela sua vida que está aqui me acompanhando. Sou grato pela Rio de Vida, Jundiaí, Pirituba, São Mateus, Campo Limpo Paulista, Bom Retiro. Sou grato por todos que fazem parte da família Rio de Vida. Sou grato pelos meus amigos. Eu tenho muitos amigos que estão em outro grupo, outra congregação, que não é Rio de Vida, mas vamos um dia morar todo mundo no céu. Todos vamos para o céu da mesma maneira. Então, o que você tem para agradecer hoje? Eu sou grato. Sou grato, por exemplo, que o Lucas não conseguiu fazer o louvor hoje. Sabe por quê? Porque ele está trabalhando. Glória a Deus por isso. Sou grato porque o pastor Jeff está nos Estados Unidos, toda a sua família reunida, e eles estão desfrutando um tempo de muita alegria. Olha, eu sou grato porque Deus proporcionou que eles estivessem indo lá. Mesmo que a circunstância, no primeiro momento, não foi tão alegre. O que você tem para agradecer nessa noite? Pensa um pouquinho, tá bem? Fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço de todo o meu coração o privilégio de estar diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por esses irmãos amados, obrigado pela Tua palavra que é ministrada no meu coração. Em primeiro lugar, obrigado, Senhor, que o Senhor está me ensinando a perseverar até o fim, para receber realmente a salvação em Ti, Pai. Sou grato de tudo, Pai, por tudo. Obrigado pela Rio de Vida, em todos os lugares, Pai. Obrigado pelos irmãos de Jundiaí, especificamente. Eu oro por cada um deles, Pai. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, Pai. Porque esses têm sido homens e mulheres que têm sido suporte para minha vida, para o meu ministério e para minha família. Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos, suas necessidades, sabendo que o Senhor ouve e responde às nossas orações. E por isso nós somos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por tudo.
né? Você que está nos acompanhando, quero te convidar. Normalmente nós temos terça, né? O período de louvor, depois o Lar de Esperança com a Yara, tem sido uma benção. Na quinta, normalmente o pastor Willis está ministrando, eu que acabei pegando esse momento aqui, semana passada que ele não pôde, e aí eu engatei aí uma série de 3 mensagens. Então, hoje ele não está aqui também nem semana que vem, mas na próxima ele já volta, em nome de Jesus, amém? E domingo, irmão, se você pode, vem estar conosco. Estamos fazendo nosso culto presencial às 9h30. Iniciamos com louvor e adoração, transmissão ao vivo, e tem sido uma bênção. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre nossa vida espiritual. Amém? Quero te convidar a estar conosco. É muito bom estar. Por enquanto, nós não estamos com um ministério infantil. Então, os irmãos que têm crianças, infelizmente, nós não temos esse período agora, não podemos ter. E os irmãos que têm alguma comorbidade também não devem vir ao culto. Se você sente alguma coisa, está com alguma gripe, coriza, dor de garganta, não venha. Assista o culto normalmente pelo seu smartphone, pela TV, pelo computador. Nós estamos transmitindo pelo Facebook. Amém? Obrigado vocês que têm vindo, têm estado aqui conosco. Estou vendo que entrou depois aí o Cisão, a Suzy, a Cláudia, né? Vários irmãos entraram. Deus abençoe sua vida. Obrigado, Maísa, que sempre tem estado conosco, colocado os textos. E é bom demais isso, né? Porque aí ela até faz uma síntese depois, e ela fez aqui, ó, mostrando aqui, ó, ela fez uma síntese no comentário, ó. Olha que lindo. Amar ao próximo implica em consolá-lo nos momentos difíceis, perdoá-lo quando porventura ele nos ofender, sujeitar-se, depender dele, dedicar-se a ele em todos os momentos, dando-lhe o suporte necessário para perseverar no caminho do Senhor. Olha que síntese, é o fechamento, a conclusão da nossa mensagem dessa noite. Obrigado, Maísa. Que Deus continue te inspirando, bem? Irmãos, estamos encerrando por aqui. Se você tiver alguma necessidade, pode mandar no meu particular também uma mensagem, pode mandar um pedido de oração, mas se você tiver bênção, manda também. É bom demais ouvir que Deus continua nos abençoando. Amém? Vamos dar a bênção do Senhor? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. A igreja diz amém. Tenha uma noite excelente de sono. Deus abençoe sua vida. Paz.